História 1. A Rodovia do Sumiço. Eu costumava dizer que não acreditava em histórias de estrada. Para mim, tudo não passava de invenções criadas para assustar viajantes desavisados ou dar sentido a tragédias que ninguém conseguia explicar. Mas tudo mudou naquela madrugada. E até hoje, sempre que alguém fala da Rodovia do Sumiço, meu corpo reage sozinho, como se a lembrança ainda estivesse viva debaixo da minha pele. Era uma noite comum, silenciosa e fria. Eu tinha saído tarde do trabalho e precisava voltar para casa, atravessando aquele trecho de estrada conhecido por todos os moradores da região. Era uma rota simples, um caminho reto e sem grandes desvios, mas cercado por mata fechada e postes que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. As luzes eram tão espaçadas que, a cada poucos metros, o breu tomava conta, e os faróis do carro eram a única coisa capaz de cortar a escuridão. Eu já havia passado por ali muitas vezes, mas naquela noite havia algo diferente. O ar parecia mais pesado, como se a estrada tivesse se transformado num túnel sem saída. Logo nos primeiros quilômetros, comecei a sentir a estranheza. O rádio não pegava nenhuma estação, apenas chiados, como se eu estivesse muito longe de qualquer cidade. O celular, que normalmente pegava um fio de sinal, estava completamente sem serviço. Aquilo me deixou inquieto. Eu sabia que a estrada não era tão isolada assim, e no fundo do meu peito algo começou a latejar. Um instinto de alerta que eu tentava ignorar. Continuei dirigindo, repetindo para mim mesmo que era apenas cansaço. Mas a sensação de repetição começou a incomodar. Passei pelo mesmo posto de gasolina abandonado 2 vezes, sem ter feito retorno. A fachada descascada, a bomba velha coberta de ferrugem, tudo igual. Achei que minha mente estivesse pregando peças, mas quando, mais adiante, vi a mesma árvore torta iluminada pelo farol, entendi que algo estava errado. Era como se a estrada tivesse se transformado num labirinto sem saída, prendendo-me em voltas intermináveis. O pior aconteceu quando ouvi o primeiro som vindo de dentro do carro. Não era o motor, não eram os pneus. Era um arranhar baixo, como unhas deslizando lentamente pelo couro do banco traseiro. O som fez o sangue gelar nas minhas veias. Virei o retrovisor na mesma hora, mas não vi nada além da escuridão. Apenas o banco vazio e o breu atrás de mim. Tentei me convencer de que podia ser o barulho da suspensão ou algum galho preso na lataria. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. O som era específico demais, real demais, como se alguém estivesse ali atrás de mim, tentando chamar minha atenção. Segui acelerando, apertando o volante com força, mas quanto mais o carro avançava, mais percebia que estava preso. Passei novamente pelo mesmo ponto, a mesma curva fechada, o mesmo posto abandonado. Era como se estivesse girando em círculos, condenado a repetir os mesmos trechos para sempre. O arranhar no banco traseiro voltou, desta vez mais forte, acompanhado de um som abafado como uma respiração pesada. Eu estava sozinho, mas cada parte do meu corpo dizia o contrário. As luzes do painel começaram a piscar, e de repente senti que não tinha mais controle sobre o carro. O pedal do freio ficou rígido, e o veículo acelerava sozinho como se fosse guiado por uma força invisível. O desespero tomou conta de mim. Olhei para os lados e por um instante, jurei ver figuras entre o mato alto, acompanhando a velocidade do carro, sombras que corriam paralelas a mim sem esforço, acompanhando cada curva, cada metro percorrido. Não havia como explicar aquilo. O som dentro do carro se intensificou. Agora não eram apenas arranhões no banco. Era no teto, nas portas, como se dezenas de mãos invisíveis arranhassem o veículo por dentro e por fora. O couro do estofado cedia sob os riscos, e quando tive coragem de virar rapidamente, vi 5 marcas profundas gravadas no banco, como se garras tivessem passado por ali. Aquilo não poderia ter acontecido em segundos, mas estava diante dos meus olhos, como prova de que não era imaginação. O carro parou de repente diante de uma ponte que eu nunca havia visto naquela estrada. Era uma estrutura antiga, de madeira escura rangendo ao vento, iluminada apenas pela luz fraca dos faróis. Eu sabia que naquela rodovia não existia nenhuma ponte. Nunca existiu.
As luzes do painel se apagaram, o motor morreu, e tudo ficou em silêncio. A respiração pesada voltou, mas dessa vez não estava atrás de mim. Estava ao meu lado, no banco do passageiro. Eu não tive coragem de virar a cabeça. O silêncio foi quebrado por um sussurro baixo, arrastado, quase incompreensível, mas que penetrou na minha mente como uma lâmina. Eu não entendi todas as palavras, mas a mensagem era clara. Você não deveria estar aqui. Desci do carro sem pensar, tropeçando na estrada, correndo em direção ao nada. A escuridão parecia não ter fim, e o único som que me acompanhava era o das minhas próprias passadas desesperadas. Corri até sentir as pernas queimarem, até a respiração doer, até o coração bater como se fosse explodir. Foi só quando a primeira luz do amanhecer surgiu no horizonte que percebi estar de volta a um trecho conhecido da rodovia. Horas depois, consegui a ajuda de um caminhoneiro que me encontrou cambaleando na beira da estrada. Contei apenas parte da história, com medo de parecer louco, e voltamos juntos para buscar meu carro. Mas quando chegamos, não havia nada. Nem o carro, nem a ponte, nem as marcas na estrada. Apenas o trecho comum de sempre, como se nada tivesse acontecido. Até hoje, cada vez que alguém fala sobre desaparecimentos naquela rodovia, eu sinto o mesmo arrepio subir pela coluna. Porque eu sei que aquela estrada não é apenas um caminho, é uma armadilha. Um lugar onde o tempo e o espaço não funcionam como deveriam, onde pessoas são engolidas sem deixar rastro. Eu tive a sorte de escapar, mas muitos nunca voltaram para contar. E o que mais me atormenta é a lembrança daquele sussurro. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu ainda ouço a mesma voz repetindo, como um aviso que não me deixa em paz. Você não deveria estar aqui. História 2. A casa trancada em Recife. Eu cresci ouvindo histórias sobre aquela casa. Fica no bairro mais antigo de Recife, numa rua estreita onde as construções parecem carregar séculos de lembranças. Era uma casa grande, de muros altos e janelas gradeadas, mas com uma aura pesada que afastava qualquer um que ousasse passar perto depois do pôr do sol. Diziam que ela estava abandonada há décadas, mas, paradoxalmente, sempre havia relatos de gente que jurava ouvir vozes, passos e até gritos vindos lá de dentro. O tipo de história que muitos chamavam de exagero, mas que se repetia tantas vezes que parecia impossível ignorar. Naquela noite eu estava voltando de um encontro com amigos. Resolvi cortar caminho pela rua onde ficava a tal casa, mesmo sabendo da fama. A lua estava escondida por nuvens pesadas, e os postes de luz, velhos e frágeis, piscavam como se estivessem prestes a apagar. O vento trazia consigo o cheiro de maresia misturado ao de madeira podre. O silêncio era profundo, cortado apenas pelo som dos meus próprios passos. E foi exatamente no momento em que passei diante do portão enferrujado que ouvi. Primeiro, passos. Depois, um arrastar de correntes pelo chão. Arregalei os olhos e me virei para a casa. As janelas estavam fechadas, o portão coberto de ferrugem, mas o som vinha de dentro. A cada segundo parecia que alguém caminhava de um cômodo para outro, atravessando a sala, subindo escadas invisíveis. Senti o coração disparar, mas a curiosidade me fez dar 2 passos à frente. Encostei a mão na grade fria e enferrujada. Foi nesse momento que ouvi uma batida seca, como se uma porta tivesse sido fechada com violência. O som reverberou pelas paredes e fez eco na minha cabeça. Não havia explicação. A casa estava lacrada, janelas pregadas com tábuas, cadeados enormes no portão. Quem poderia estar lá dentro? A resposta mais lógica seria algum morador de rua que usava o lugar como abrigo. Mas havia algo diferente na forma como os sons se espalhavam, como se ecoassem de todos os lados ao mesmo tempo. Um grito abafado cortou o silêncio logo em seguida, e eu recuei instintivamente. Não era um grito qualquer. Era de dor, de desespero. Mesmo apavorado, não consegui ir embora. Peguei o celular para iluminar o interior através de uma fresta no portão. A luz mal atravessava na escuridão, mas por um instante tive a impressão de ver uma sombra se mover rápido demais,
como se tivesse atravessado de um cômodo para outro em frações de segundo. Minhas mãos tremiam, mas eu continuei olhando. Foi então que ouvi sussurros, baixos, rápidos, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo em um idioma que eu não conseguia entender. A sensação era de que a casa respirava, de que ela mesma estava viva e guardava segredos antigos. Reuni coragem e empurrei o portão. O ferro gemeu alto, mas cedeu alguns centímetros, só o suficiente para que eu pudesse entrar no quintal coberto de mato. O ar ali dentro era diferente, mais pesado, quase sólido, como se me envolvesse por todos os lados. Cada passo no chão coberto de folhas secas ecoava alto demais. Olhei para a porta principal. Ela estava trancada com correntes, mas ainda assim, ouvi passos vindos exatamente dali. Não era uma ilusão. As correntes vibravam levemente, como se alguém do outro lado estivesse puxando com força. O som metálico ecoava dentro de mim como um aviso. A vontade de correr era enorme, mas algo me mantinha preso. Foi então que, bem diante dos meus olhos, a porta bateu sozinha, com uma violência absurda. O impacto sacudiu o batente, levantou poeira e me jogou para trás. Eu estava pronto para sair correndo quando algo ainda mais aterrador aconteceu. No andar de cima, uma das janelas cobertas por tábuas começou a tremer. As madeiras vibravam como se algo, ou alguém, tentasse sair de dentro. O som era tão intenso que parecia que toda a estrutura ia ruir. E no meio disso, as vozes voltaram, agora mais altas, repetindo palavras que eu ainda não conseguia compreender. O ar ficou frio de repente, cortante, e meu corpo inteiro se arrepiou. Corri de volta para a rua sem olhar para trás, com a sensação clara de que, se permanecesse ali mais alguns segundos, não sairia vivo. Só desacelerei quando alcancei a avenida principal, iluminada e cheia de movimento. Meus pulmões queimavam, minha mente girava em desespero, e a única coisa que ecoava na minha cabeça era a certeza de que aquela casa não estava vazia. Ela nunca esteve. Dias depois, voltei a ouvir falar dela. Um vizinho contou que todas as famílias que tentaram morar lá não duraram mais que alguns meses. Algumas fugiram durante a madrugada sem levar nada, outras desapareceram sem deixar vestígios. Há registros de pessoas que juram ter visto vultos caminhando pelo quintal, correntes sendo arrastadas, portas batendo. Muitos afirmam que a casa foi palco de rituais antigos, sacrifícios escondidos e crimes nunca revelados. Eu nunca mais tive coragem de passar naquela rua à noite. Só de lembrar o som das correntes meu corpo se arrepia inteiro. E quando alguém pergunta se acredito em casas mal assombradas, eu não hesito em responder. Porque não é questão de acreditar ou não. Eu estive diante daquela casa. Eu ouvi. Eu senti. E sei que se tivesse ficado alguns segundos a mais, talvez fosse hoje apenas mais uma das vozes presas lá dentro. História 3. O Homem do Viaduto em São Paulo. Eu já ouvi muitas histórias sobre figuras que aparecem em estradas, becos e até mesmo cemitérios, mas nenhuma delas me preparou para o que testemunhei em São Paulo, em uma noite que parecia como qualquer outra. Eu trabalhava em um turno noturno acostumado a atravessar ruas desertas e avenidas quase vazias quando a cidade adormecia. Naquela noite o ar estava pesado. A garoa caía fina e o barulho distante do trânsito desaparecia aos poucos, conforme eu me aproximava do viaduto. Era um caminho comum para mim, um atalho para economizar tempo, mas naquela madrugada, cada passo soava como um erro que não poderia ser desfeito. O viaduto era antigo, com grades enferrujadas e concreto manchado pelo tempo. À medida que me aproximei, percebi a silhueta de um homem parado bem na beira. Ele não se movia, não olhava para os lados, apenas permanecia ali, imóvel, encarando o vazio lá embaixo. O coração disparou imediatamente. Minha primeira reação foi pensar que estava prestes a presenciar um suicídio. Meus pés hesitaram, mas a consciência não me permitiu simplesmente ignorar. Caminhei lentamente até ele, tentando encontrar as palavras certas para quebrar aquele silêncio sufocante. Cheguei perto o suficiente para notar detalhes. Ele vestia roupas escuras, o capuz cobrindo boa parte do rosto.
mas dava para ver a pele pálida iluminada pelos postes fracos. O corpo estava ereto demais, rígido, como se não respirasse. Falei algo, ofereci ajuda, mas ele não reagiu. Nenhuma palavra, nenhum movimento. Apenas a mesma postura inalterada, como uma estátua viva à beira do abismo. Tentei dar mais um passo, e foi nesse instante que o impossível aconteceu. Sem aviso, o homem se lançou para a frente. O corpo despencou no vazio em silêncio absoluto, sem grito, sem barulho de impacto. Corri até a grade, olhei para baixo, esperando ver o corpo no asfalto, mas não havia nada. Nenhum sinal, nenhum som. O espaço estava vazio, como se nada tivesse acontecido. O coração batia acelerado, o suor frio escorria pelas costas, e eu tentava racionalizar. Talvez meus olhos tivessem se enganado. Talvez fosse apenas a sombra da garoa misturada com a neblina. Mas dentro de mim eu sabia que não era ilusão. Eu tinha visto. Saí dali atordoado, tentando apagar aquela imagem da cabeça, mas a cidade parecia zombar de mim. Nos dias seguintes, ouvindo conversas de trabalhadores noturnos, ouvi o mesmo relato. Todos falavam sobre o homem do viaduto, sempre à noite, sempre parado no mesmo ponto, sempre imóvel até se lançar para o vazio. E em todas as histórias, nunca havia som de impacto, nunca havia corpo. O homem simplesmente desaparecia. Voltei lá algumas noites depois, movido mais por medo do que por curiosidade. E lá estava ele, no mesmo lugar, na mesma postura. Fiquei observando de longe, tentando convencer a mim mesmo de que era outra pessoa, alguém diferente. Mas não. Era a mesma figura, a mesma imobilidade inumana. Esperei alguns minutos, e de repente ele repetiu o movimento. Um passo à frente, o corpo se lançou no abismo, e novamente o silêncio tomou conta. Nenhum barulho, nenhum sinal. Apenas a ausência. Corri até a beira, e de novo não havia nada. Não fazia sentido. Era como se o viaduto tivesse engolido aquela presença, como se o espaço entre o concreto e o chão fosse um portal invisível para outro lugar. O vento gelado bateu no meu rosto e me fez estremecer. Senti que não deveria estar ali, que observar aquilo mais de uma vez era cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. As pessoas da região evitam falar do assunto, mas alguns juram que já tentaram se aproximar mais, até tocar no homem antes que ele saltasse. Todos descrevem a mesma coisa. O corpo não é sólido, como se fosse feito de fumaça ou de sombra condensada, e quando ele despenca a sensação é de que o ar ao redor se retrai, como se sugasse a energia de quem está perto. Até hoje, sempre que passo por aquele viaduto, mesmo de dia, sinto um aperto no peito. O lugar parece carregar o peso de todos os olhares que testemunharam o impossível. E quando a noite cai, prefiro dar a volta, mesmo que demore mais, porque sei que, em algum momento, aquele homem vai estar lá de novo, imóvel, esperando apenas que alguém observe para então se lançar ao vazio. E o que mais me assusta não é o salto, mas a repetição. O fato de ele sempre voltar, sempre no mesmo ponto, como se estivesse preso a um ciclo eterno. Eu não sei se ele é a memória de alguém que realmente caiu, ou se é algo muito mais antigo, um eco da própria cidade que nunca dorme. Só sei que, desde aquela noite, aprendi a respeitar os caminhos que parecem normais. Porque em São Paulo, até mesmo um viaduto pode se tornar o palco de um terror que não tem explicação. História 4. A criança que bate à porta em Minas Gerais. Era tarde da noite, e o relógio marcava pouco depois das 3 da manhã quando ouvi as primeiras batidas na porta da minha casa em Minas. Eram 3 batidas secas, espaçadas, compassadas, que ecoaram pelo corredor como se fossem calculadas para despertar não apenas atenção, mas um incômodo profundo. O bairro era silencioso àquela hora, só se ouvia o vento atravessando as frestas das janelas e o farfalhar das árvores do quintal. Levantei da cama com o coração acelerado, convencido de que devia ser algum vizinho em apuros, ou até mesmo um engano. Mas havia algo estranho naquele som. Não era urgente como alguém pedindo socorro.
Não era nervoso como um ladrão tentando forçar a entrada. Eram batidas medidas quase ritualísticas, como se quem estivesse ali soubesse exatamente como me despertar. Atravessei o corredor escuro tentando controlar a respiração. Perguntei em voz alta quem estava do lado de fora. O silêncio me respondeu por alguns segundos e quando já pensava em voltar para o quarto veio a voz. Era infantil, fina, como de uma criança frágil. Tia, posso entrar? Estou perdido. O sangue gelou instantaneamente, não apenas pelo conteúdo, mas pela forma como foi dito. A frase saiu como se tivesse sido ensaiada, repetida de maneira mecânica, sem hesitação, sem emoção. Havia algo vazio naquela voz, como se não pertencesse de fato a uma criança, mas fosse apenas a tentativa de imitar uma. Meu primeiro impulso foi olhar pelo olho mágico da porta. Do lado de fora vi a silhueta de uma criança pequena, parada na varanda. Estava de cabeça baixa, os braços caídos ao lado do corpo, imóvel como uma estátua. O cabelo parecia úmido, grudado na testa, embora não houvesse sinal de chuva naquela noite. A pele tinha um tom pálido demais, quase acinzentado, e o que mais me perturbou foram os olhos. Fixos, abertos, encarando diretamente a porta sem piscar. Havia uma rigidez em sua postura que não parecia natural. Por um instante pensei em abrir. Afinal, era apenas uma criança pedindo ajuda. Mas a cada segundo que eu observava, uma angústia maior me dominava, como se todo o meu corpo gritasse que não deveria abrir. Então as batidas voltaram. 3 toques idênticos na mesma cadência, seguidos da mesma frase. Tia, posso entrar? Estou perdido. Não houve alteração no tom de voz, nenhum tremor, nenhuma variação. Era exatamente a mesma entonação de antes, como uma gravação em repetição. Me afastei da porta, agora apavorado, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Foi nesse instante que percebi algo ainda mais assustador. O ar dentro da casa esfriou bruscamente, como se a temperatura tivesse caído em questão de segundos. Meu hálito começou a formar pequenas nuvens diante da boca, e a sensação era de que o frio vinha de dentro, não de fora. O coração disparava enquanto eu tentava raciocinar. Será que era uma brincadeira de mau gosto? Alguma criança da vizinhança tentando me assustar? Mas como explicar o frio? Como explicar a repetição mecânica da voz? As batidas continuaram, e a cada sequência meu corpo tremia mais. Decidi olhar de novo pelo olho mágico, mas dessa vez não havia ninguém na varanda. O espaço estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca do poste da rua. Respirei aliviado por um segundo, até ouvir a mesma frase, agora atrás de mim, vinda do corredor dentro da casa. Tia, posso entrar? Estou perdido. Girei o corpo com o coração quase explodindo. O corredor estava vazio, apenas a penumbra iluminada pela claridade da lua que entrava pela janela. Mas a voz tinha sido clara, nítida, dentro de casa. Corri até o quarto, tranquei a porta e me sentei no chão, tentando controlar o desespero. Foi então que as batidas recomeçaram. Não mais na porta de entrada, mas agora nas paredes do quarto. 3 batidas secas, sempre iguais, sempre seguidas da mesma frase. Tapei os ouvidos, mas a voz parecia vir de dentro da minha mente, repetindo sem parar. As horas seguintes foram um tormento. O frio não cedia, as batidas não cessavam, e a voz continuava a repetir o mesmo pedido, como se tivesse todo o tempo do mundo. Em algum momento, exausto, devo ter apagado no chão. Quando acordei, o sol já começava a iluminar o quarto. O silêncio era absoluto e por um instante pensei que tudo tinha sido apenas um pesadelo. Mas quando abri a porta do quarto e caminhei até a entrada da casa, vi as marcas. Pequenas pegadas descalças na poeira da varanda, indo em direção à porta e desaparecendo ali. Como se a criança tivesse atravessado direto para dentro. Passei dias tentando esquecer o que aconteceu, mas à noite, quando o vento sopra mais forte e a casa estala com o frio, ainda ouço aquele padrão de batidas ecoando na minha mente. Sempre 3, sempre iguais, sempre seguidas pela mesma frase repetida na mesma entonação impossível. Tia, posso entrar? Estou perdido.
E a pergunta que me atormenta desde então não é mais se aquilo foi real ou não. A pergunta é o que teria acontecido se eu tivesse aberto a porta. História 5. O trem fantasma de Belém. Era madrugada em Belém quando ouvi pela primeira vez o que parecia impossível. Eu voltava para casa depois de um longo dia de trabalho, caminhando por ruas tranquilas, quase desertas, quando um som estranho atravessou o silêncio da noite. Era um apito agudo, metálico, que cortava o ar com uma clareza impossível de ignorar. O tipo de som que todos reconhecem de imediato, mesmo sem nunca ter se aproximado de trilhos. O apito de um trem. Só que havia um problema. Os trilhos daquela região estavam desativados há mais de 20 anos. Cresci ouvindo histórias de quando a linha ainda funcionava, mas eu mesmo nunca tinha visto um trem passando ali. Ainda assim, o som estava lá, nítido, ecoando como se estivesse a poucos metros de distância. Meu coração acelerou. O instinto dizia para ir embora, para não dar atenção, mas a curiosidade foi mais forte. Segui pelo caminho que antes levava direto à estação abandonada. A cada passo, o som se intensificava. Além do apito, ouvi o atrito metálico das rodas contra os trilhos, aquele chiar rítmico que acompanha cada movimento de um trem em velocidade. Meus olhos buscavam desesperadamente alguma luz, alguma explicação lógica, mas só havia escuridão e mato cobrindo o que restava dos trilhos enferrujados. Foi então que o chão começou a vibrar sob meus pés. Uma vibração constante, firme, que percorreu meu corpo inteiro. Eu sabia que não podia ser real, mas era impossível negar. De repente, uma rajada de vento atravessou a rua, levantando poeira e folhas secas. E então eu vi. No horizonte, uma sequência de luzes surgiu, como faróis alinhados em fila, avançando em minha direção. Um trem enorme, iluminado por dentro, surgia nos trilhos que, momentos antes, estavam tomados pelo mato. O som era ensurdecedor, a vibração intensa, como se toneladas de ferro estivessem em movimento. Mas algo estava errado. Muito errado. O trem não parecia sólido. Era como se fosse feito de sombra e luz ao mesmo tempo, os contornos borrados, os detalhes desfocados, e ainda assim, inconfundível como uma locomotiva real. Fiquei paralisado. O instinto gritava para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Os vagões passavam diante dos meus olhos em velocidade impressionante. Cada janela iluminada revelando passageiros imóveis, sentados lado a lado. No início parecia normal, mas à medida que meus olhos se acostumaram à luz, percebi o detalhe que mudou tudo. Nenhum dos passageiros tinha rosto. Os corpos estavam lá, imóveis, alguns de paletó, outros de roupas simples, mas onde deveria haver olhos, bocas e expressões, só havia superfícies lisas, pálidas como máscaras sem traços. E todos eles estavam voltados para mim, encarando-me diretamente enquanto o trem avançava. Senti o sangue congelar. Era impossível que me vissem. Impossível que aquela coisa tivesse consciência da minha presença. Mas eu sabia que aqueles rostos vazios estavam me observando. O som metálico do trem misturava-se agora a um murmúrio baixo, como vozes distantes falando em uníssono. Não eram palavras compreensíveis, eram lamentos, gemidos abafados que preenchiam o ar ao meu redor. Tapei os ouvidos, mas o som não vinha de fora. Vinha de dentro da minha mente, como se o trem inteiro estivesse passando por dentro de mim. O apito soou de novo, ainda mais alto. E dessa vez percebi outro detalhe. Havia um último vagão, menor que os outros, escuro por dentro. Quando passou diante de mim, a escuridão pareceu se expandir para fora, engolindo por alguns segundos todo o espaço ao redor. Foi nesse instante que senti algo puxar meu braço com força. Olhei em desespero e não havia ninguém ali. Mas as marcas ficaram, dedos invisíveis que me seguraram como se quisessem me arrastar para dentro daquele vagão escuro. Lutei contra o vazio, me debatendo sozinho na beira da rua, até que a pressão cessou de repente. Quando recuperei o fôlego, o trem já estava desaparecendo no horizonte, levando consigo as luzes, os sons e a vibração. Os trilhos estavam novamente cobertos de mato, imóveis, como se nada tivesse acontecido.
O silêncio da madrugada voltou com um peso esmagador, e eu desabei no chão, sem saber se havia enlouquecido ou se tinha realmente presenciado algo que não deveria existir. No dia seguinte, comentei o ocorrido com um vizinho mais velho. Ele me olhou fixamente e disse que eu não era o primeiro a ouvir aquele apito. Muitos já tinham relatado ver o mesmo trem fantasma cruzando os trilhos mortos. Alguns afirmavam que familiares desaparecidos estavam entre os passageiros, encarando pelas janelas com rostos apagados. Outros diziam que quem tocava o vagão final nunca mais era visto. A maioria preferia não falar sobre isso, como se só mencionar atraísse o retorno daquela presença. Desde aquela noite, nunca mais passei perto da antiga estação. Mas às vezes, mesmo de longe, quando o vento sopra forte e a cidade silencia, ainda ouço o apito distante cortando o ar. Sempre no mesmo tom, sempre à mesma hora. E a lembrança das janelas iluminadas, dos rostos sem traços e da escuridão do último vagão continua viva dentro de mim. Não sei se o trem é apenas uma assombração, um eco do passado que se recusa a desaparecer, ou se é uma espécie de passagem, um veículo que transporta aqueles que se perdem entre a vida e a morte. Só sei que naquela madrugada eu estive a um passo de embarcar. E o que mais me atormenta até hoje é a sensação de que não fui apenas espectador. Eu fui chamado. Final. Você ouviu 5 relatos proibidos, histórias que não deveriam ser reveladas, mas que continuam a ecoar na memória de quem as viveu. Cada uma delas mostrou uma face diferente do medo, da estrada que aprisiona motoristas em ciclos intermináveis, até a casa que parece respirar e arrastar vozes para dentro de suas paredes, do homem que se lança no vazio, sem jamais tocar o chão, até a criança que bate à porta pedindo ajuda com uma voz que não pertence a ninguém. E, por fim, o trem que corta a madrugada de Belém levando consigo passageiros de rostos apagados. Essas experiências não são ficções distantes, não estão em filmes ou livros importados. Elas pertencem a este lugar, às nossas ruas, aos nossos bairros, à rotina que acreditamos conhecer. O que une todas essas histórias é a sensação de que o terror não está em algum mundo fantástico ou em cenários longínquos. Ele está aqui, nos espaços familiares, nos lugares que atravessamos sem pensar. O verdadeiro pavor não é o que aparece em telas de cinema, mas aquilo que se infiltra no cotidiano, silencioso, esperando o momento certo para se revelar. Quando você atravessa uma rua escura, quando escuta um barulho na casa vazia ao lado, quando sente um vento gelado sem motivo aparente, você pode estar diante do mesmo tipo de mistério que aprisionou as pessoas desses relatos. E agora, eu preciso perguntar: você acredita que esses encontros foram reais ou que tudo não passa de mentes traumatizadas tentando dar forma ao inexplicável? Até onde vai a fronteira entre realidade e assombração? Quando uma criança bate à sua porta de madrugada, você teria coragem de abrir? Se estivesse dirigindo sozinho e percebesse a estrada se repetindo sem fim, teria forças para não enlouquecer? Se visse um trem atravessando trilhos mortos, correria ou ficaria para observar até o último vagão? Comente o que você faria. Conte se já viveu algo parecido. Porque cada relato pode ser um aviso para quem ainda não passou por isso. E não se engane. Nem todas as histórias puderam ser contadas aqui. Existem outras, ainda mais perturbadoras, que permanecem escondidas, porque quem as viveu não sobreviveu para compartilhar. Algumas circulam em sussurros entre vizinhos. Outras se perdem nos arquivos antigos de jornais que preferem não reabrir feridas. E muitas continuam enterradas no silêncio de quem carrega cicatrizes invisíveis. Talvez, em outra noite, elas encontrem um caminho até você. Talvez batam à sua porta, ou surjam na estrada deserta quando o motor do seu carro falhar. Talvez o som venha de longe, um apito metálico no meio da madrugada, ou passos que ecoam atrás de você quando não deveria haver ninguém. E quando isso acontecer, lembre-se de que não é apenas imaginação. Porque o terror real tem uma regra simples: ele sempre volta. E antes de apagar a luz, saiba que cada som da rua, cada sombra atravessando sua janela,
Cada batida inesperada pode ser o início de um novo relato. Talvez o próximo a contar seja você.